Olá, caro aluno, um enorme prazer estar aqui com você novamente. E nós temos a nossa aula de número 2 no dia de hoje, cujo tema é operações com mercadorias, apuração dos impostos não cumulativos. Eu sou o professor Regis Garcia e nós vamos procurar não apenas discutir essas temáticas apresentadas, como também mostrar como elas são aplicadas, tá bom? Eu já acompanhei com vocês o nosso chat, né, agora há pouco, e vi que restaram dúvidas na questão de número 2, não é isso? Do chat? Então nós vamos combinar o seguinte, nós vamos conduzir normalmente a nossa aula, uma vez que os conteúdos que nós veremos durante a aula têm muita relação com a aula-atividade, e ao final da aula eu vou deixar alguns minutos para eu explicar para vocês essa questão que gerou dúvidas, tudo bem? Então fica combinado assim, não se preocupem, que no final da aula a gente vai retomar a questão e comentar, né, por que se gerou as dúvidas que foram colocadas lá no nosso chat, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula tratando justamente da questão dos estoques e da apuração do custo das mercadorias. Por quê? Porque esses dois elementos representam as principais operações que estão relacionadas com a atividade comercial, né, com uma empresa comercial. Os estoques, que representam basicamente as operações com a mercadoria, de compra, estocagem e venda, são muito importantes porque impactam diretamente no resultado que a empresa obtém pelas vendas. À medida com que nós colocamos a mercadoria no estoque e avaliamos essa mercadoria, nós estamos então interferindo na margem de lucro que a empresa está obtendo, tá bom? Por isso a importância desse tema. Como eu disse a vocês, na aula atividade a gente trabalhou exatamente com a questão dos estoques, apuração de custos das mercadorias, e muito dos conteúdos que nós trabalharemos na aula vai ajudar vocês a fazerem as devidas conferências, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Nosso objetivo, basicamente, é explicar a vocês como ocorrem as operações com mercadorias. Isso nós basicamente fazemos por meio do registro das entradas de mercadorias e principalmente trabalhando com a questão dos tributos, né? Os tributos envolvidos com a compra, com as entradas de mercadoria nos nossos estoques. Também é nosso objetivo apresentar as operações que envolvam saídas. Então, as entradas e as saídas também de mercadorias que são tributadas. Lembrando que a tributação, ela envolve tanto a compra como a venda de mercadorias. E também pretendemos demonstrar a apropriação e apuração dos impostos não cumulativos e demonstrar a vocês qual é o impacto dessa apuração no nosso resultado, né? Porque basicamente quando nós fazemos o lançamento da entrada de uma mercadoria no estoque, nós estamos considerando o seu valor de aquisição, todos os demais custos inerentes a essa aquisição e também a recuperação dos impostos. Isso acaba impactando no custo das mercadorias vendidas. Combinado? Então vamos em frente, vamos lá. Algumas palavras-chave para vocês depois localizarem a nossa aula e buscarem, né, pelos conteúdos principais que nós estamos tratando nela hoje. A contabilidade comercial de uma forma geral, compra de mercadorias, a venda de mercadorias, a questão das devoluções, que também interferem na apuração do custo das mercadorias, e os impostos não cumulativos. Basicamente, nós vamos trabalhar com alguns conceitos e relembrar outros, já trabalhados na nossa aula anterior, e daremos início também ao estudo das operações comerciais, uma vez que as operações comerciais não estão restritas à questão de compra e venda. Nós também trabalhamos com outras operações que acabam
sendo também registradas pela contabilidade e que envolve a contabilidade comercial, como por exemplo no caso de perda de estoque, no caso de obsolescência de um estoque, como nós fazemos, na verdade, o tratamento do frete, do seguro. Então vejam que a atividade comercial é bastante rica, bastante ampla, e alguns desses aspectos nós vamos tratar aí nessa oportunidade, tá certo? Vamos em frente. Primeira questão importante que nós gostaríamos de recordar é a de que a contabilidade, a comercial, ela é uma ramificação da ciência contábil. Ou seja, tudo que nós vamos ver relacionado aos registros das operações, na verdade, tem origem nas mesmas normas, nos mesmos regulamentos que orientam a ciência contábil como um todo, tá certo? Então eu tenho dentro da contabilidade o ramo da contabilidade comercial. E geralmente nós estamos tratando de empresas com finalidade lucrativa, quando nós trabalhamos aí com a questão comercial. Embora nós tenhamos empresas sem finalidade lucrativa que também praticam o comércio, né? De repente de itens que foram recebidos em doação, mas existem tratamentos específicos nesse caso. Por isso, que quando nós falamos de contabilidade comercial nos moldes que nós estamos vendo hoje, aí nós estamos nos restringindo a empresas com finalidade lucrativa, tá certo? E se a contabilidade comercial ela está, de uma certa forma, ligada à contabilidade geral, a um ramo da ciência contábil, e eu já disse isso para vocês anteriormente, nós precisamos saber quais são as normas que regulamentam ou que regulam as operações contábeis de registro das compras, de registro das vendas, registro das devoluções e os respectivos impactos desses elementos no custo das mercadorias. Tá ok? Vamos em frente. A empresa Altas Bordas Confecções, ela continua com as suas atividades. Eu digo continua porque ela é a empresa que nós já utilizamos em outra oportunidade, né, na nossa aula anterior, quando nós tratamos aí do processo de constituição, né, de empresas comerciais. Ela continua com as suas atividades, ela está finalmente desenvolvendo as suas atividades e a intenção dela agora é adquirir mercadorias para revenda. E aqui entra, né, o aspecto que nós destacamos na introdução de nossa aula. A aquisição de mercadorias, que envolve, obviamente, a compra, a chegada dessa mercadoria, a estocagem e depois a respectiva venda. Vários são os fatos envolvidos, por isso que nós vamos passo a passo, compreendendo cada um deles. E também nós temos que lembrar de que cabe ao contador da empresa Altas Bordas a questão da mensuração adequada de todos os lançamentos, mas principalmente a questão do CMV, ou custo das mercadorias vendidas, tá certo? Como nós apuramos, de que forma nós chegamos ao seu valor, é exatamente o que nós estudaremos, tá ok? Um aspecto muito importante quando nós falamos em compra de mercadorias é o de que a aquisição de uma determinada mercadoria, ela está por si, né, envolvendo não apenas o valor da mercadoria na nota fiscal. Então você pega uma nota fiscal de aquisição de mercadorias. Você verá na nota fiscal que há o destaque, por exemplo, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Nós também devemos nos lembrar que à medida com que nós fazemos uma compra de mercadorias com a intenção de venda, ou seja, eu trabalho com revenda de mercadorias, e por isso sou uma empresa comercial, há o envolvimento também do PIS e da COFINS, né? O Programa de Integração Social e a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Ambos os impostos também implicam incidência no momento em que eu faço a aquisição da mercadoria, tá certo? Por isso que quando nós falamos em compra de mercadorias, nós estamos falando simplesmente do registro de um débito no estoque e crédito, seja no caixa, no bancos ou em fornecedores.
Existe uma gama de elementos envolvidos nesse processo. Por isso que nós temos que ter atenção a cada uma das informações que vão sendo dadas aqui sobre a empresa Altas Bordas e, consequentemente, as operações que serão lançadas pela contabilidade. Tudo bem? Se nós entendemos, podemos dar mais alguns passos. Vamos lá. Após o momento em que a empresa foi constituída, portanto, foram lançados, né, a subscrição e integralização do capital, os sócios deram andamento, prosseguiram com as atividades previstas pela empresa lá no contrato social dela. E um dos passos que eles estão dando é a aquisição de mercadorias para revenda. Eles vão comprar determinadas mercadorias para a empresa comercializar, para a empresa vender. Os sócios, o Geraldo e o Vanderlei, eles vão fazer algumas compras e também vão estar atentos para a questão da qualidade da mercadoria, uma vez se a mercadoria não atender à qualidade exigida, ela também não poderá ser vendida. Por isso a qualidade é importante e, claro, aqui a gente está destacando a qualidade não apenas pelo aspecto mercadológico, mas porque envolve a devolução de mercadoria, tá certo? Dessas compras que foram efetuadas, tá certo? Então eu faço o ingresso das mercadorias no estoque, mas eu, por algum determinado motivo, posso devolvê-las. Por isso o destaque em relação à qualidade, ok? Vamos em frente. No mês de fevereiro, a empresa ela está realizando algumas vendas. Vejam só. Para vender, a empresa precisa comprar. Então, tanto na compra como na venda, nós temos a incidência dos impostos. Mas que impostos são esses? Basicamente, eu já destaquei para vocês o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o Programa de Integração Social, que é o PIS, e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS. O detalhe é que esses impostos aqui são considerados como não cumulativos, e aí nós precisamos nos lembrar o que são impostos não cumulativos. Vejam, a palavra acumular ou cumulativo significa que em cada etapa, em cada fase da operação de compra, venda, eu tenho a soma, a adição de tributação. Ocorre que a legislação, em primeiro lugar, ou em primeiro momento, ela não permite que haja a bitributação, ou seja, impostos incidindo sobre impostos. E ao mesmo tempo que ela não permite que impostos que, no caso, tributam ou que fazem parte da tributação da venda, que eles não sejam recuperados no momento da compra. Então, se eu tenho uma incidência, por exemplo, de ICMS na venda, no meu processo de venda, eu tenho o direito também de recuperar esse imposto no momento da compra. A essa recuperação no momento da compra e depois a tributação no momento da venda é o que nós damos o nome de não cumulatividade do imposto. É como se eu compensasse o imposto incidente sobre o meu custo para que eu possa tributar o total da minha venda. Dessa forma, nós temos então a não cumulatividade desses três impostos, do ICMS, do PIS e da COFINS. Nós temos ainda uma outra situação que é do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que também, em alguns casos, pode ser recuperado na compra, mas em casos em que existe a tributação pelo próprio IPI na venda. E isso se dá no caso apenas das indústrias e não de empresas comerciais, como nós estamos tratando, tá certo? A empresa comercial, ela compra mercadoria e revende, então ela não processa, ela não executa um processo de manufatura, de fabricação dessa mercadoria. Então não há incidência do imposto sobre produtos industrializados na venda. Dessa forma, não há que se falar em recuperação de IPI também na compra, tá certo? Então, quando existir IPI na compra,
Se a empresa não é tributada na venda, ela não pode recuperar. Esse IPI passa a ser um custo. Tudo bem? Por isso que nós estamos destacando o ICMS, o PIS e a COFINS, no caso aqui, e não falaremos do IPI, no caso da empresa comercial. Entendemos? Se sim, vamos em frente. Vamos lá. Nós vamos começar pelas compras de mercadorias, mesmo porque esse é o primeiro passo que uma empresa comercial executa, né? Ela faz a compra da mercadoria. E aqui estão alguns dados. Dentro das operações, ou dentre as operações com mercadorias, olhando aqui, obviamente, sob a ótica do comprador, porque a empresa Altas Bordas, nesse caso, ela está comprando para depois revender, tá? Então, sob a ótica do comprador, essas compras representam a aquisição de mercadorias para revenda. Essa nomenclatura, mercadorias para revenda, ela vai impactar também na nomenclatura do estoque, tá? Do estoque. Ou seja, o meu estoque também será denominado como estoque de mercadorias. Isso para diferenciar as aquisições que eu faço de itens para consumo, como é o caso do material de limpeza, como é o caso do material de expediente, tá certo? Então, nesse caso, estoque de mercadorias, ela estará se referindo às mercadorias adquiridas para venda, ou para revenda, nesse caso. Tudo bem? Vamos em frente. O custo líquido da compra, que será, no caso, escriturado, né, pela contabilidade e inserido no nosso estoque, como acabamos de destacar, o estoque de mercadorias, ele é obtido pelo valor total das mercadorias compradas. Quando eu falo em valor total das mercadorias compradas, eu estou falando de todos os custos necessários para que a mercadoria esteja em condições de venda. Então aqui eu estou falando também de fretes, eu também estou falando de seguros, tá certo? Que são gastos que de repente nós temos para colocar a mercadoria à disposição de venda. E quando eu faço essa aquisição, eu vou, como nós destacamos, descontar os impostos não cumulativos. Eles são denominados também de recuperáveis justamente porque eu os recupero na compra. E nesse caso eu tenho o ICMS de 18%. Aqui está para fins didáticos, porque o 18% é uma alíquota aplicada, por exemplo, no estado do Paraná, tá certo? Mas eu tenho alíquotas de 12% e de 7%, dependendo da situação nos demais estados. O PIS, Programa de Integração Social, 1,65% e a COFINS, 7,6%. Tá ok? Bem, pintou aí uma curiosidade, né? Nós falamos que o ICMS aqui ele é 18%. No caso, eu estou no Paraná, né? Mas e você? Está em qual estado? E qual é a alíquota, assim, padrão, a alíquota geral do seu estado? Eu gostaria que você me mandasse. Envie aí no nosso chat, para o nosso tutor, qual é o estado que você está e qual é o percentual, assim, geral, né, do ICMS. Não os específicos, como sobre energia elétrica, sobre fretes, sobre combustíveis, mas sim o ICMS geral, né, a alíquota geral. Diga aí para nós. Manda aí no chat, o tutor já disponibiliza aqui para nós, para a gente contar, né, para vocês quais as alíquotas dos principais estados. Olha só, como vocês são rápidos, né? Parabéns aí pela participação e rapidez. Olha, o pessoal do Pará, grande abraço para vocês, estão dizendo que o ICMS lá é de 17%. Valeu ao pessoal do Pará. Olha só, Rondônia, grande abraço a vocês de Rondônia. Bom tê-los aqui em nossa aula. 17,5%, né? Olha só, temos já 3 alíquotas diferentes. Paraná, 18%. Pará aí com 17%. Rondônia com 17,5%. Minas Gerais, grande abraço aos nossos alunos mineiros, né? Aos nossos tutores também presenciais. Minas Gerais, 18%. Ó, a alíquota geral do estado de Minas Gerais, 18%.
E o pessoal de Santa Catarina, aqui no sul também, olha, 17% alíquota do ICMS. Que bacana, muito interessante a diversidade de alíquotas que nós temos aí nos estados. Olha a alíquota do pessoal do Rio Grande do Sul, um grande abraço a vocês, os gaúchos aqui também da região sul, 18% alíquota geral. Bacana, valeu gente pela participação, não vai dar assim para falar de todos, mas eu agradeço muito a participação de vocês e a interação, isso é bacana, porque enriquece a aula, né? Tá bom? Vamos dar mais alguns passos, então, vamos lá. Os tributos regidos, portanto, pelo regime não cumulativo, e aí não importa a alíquota, né? A gente exemplificou em várias alíquotas de vários estados, não importa o regime, eles serão apropriados em impostos a recuperar aqueles incidentes sobre a compra, tudo bem? Então, impostos a recuperar aquele incidente sobre as compras, e depois nós temos no momento da venda os impostos a recolher. Tá? Há um confronto, portanto, entre venda e compra, em termos de impostos. Daí o nome não cumulatividade. Essa compensação vai evitar que nós tenhamos a acumulação de tributos de uma fase para a outra. Tá legal? Vamos em frente. As compras, por um outro ponto de vista, elas podem ocorrer tanto à vista, e nesse caso, sendo à vista, nós vamos envolver a conta caixa, nós vamos envolver a conta bancos, conta movimento. Ou, na maior parte dos casos, eu tenho uma parcela a prazo. E aí nós temos como contas de obrigação os fornecedores e as duplicatas a pagar. Embora pareça óbvio, né, que quando eu tenho uma compra a prazo, eu utilize a conta fornecedores ou duplicados a pagar, existe, na verdade, uma espécie de prática contábil comumente aceita de que as compras a prazo de mercadorias para revenda, elas sejam registradas numa conta chamada fornecedores, tá bom? Então, digamos que isso é uma utilização prática e que se tornou, assim, uma prática muito utilizada. É para revenda? Fornecedores, né? E os outros itens que não são para revenda, como mercadoria, itens de consumo, no caso dos itens de material de limpeza, né, dos materiais expedientes, a gente utiliza duplicatas a pagar, a gente utiliza contas a pagar, deixando aí fornecedores mais voltados para os estoques de mercadorias de revenda. Professor, mas tem problema se eu utilizar fornecedor para um item que eu compro, por exemplo, né, para consumir na limpeza da minha empresa, estoque de material de limpeza? Não existe problema nenhum, tá bom? Você pode usar fornecedor também. Mas, como eu disse, é uma prática, né, já consolidada a utilização de fornecedores para a compra de mercadorias. Tudo bem? Vamos em frente, vamos lá. Finalmente chegamos em uma situação objetiva de compra. Então a empresa Altas Bordas Confecções, ela realizou algumas compras no mês de fevereiro. Na data de 1 de fevereiro, portanto, vai ser o nosso primeiro lançamento, ela fez uma compra à vista de 100 unidades de calça jeans. Tudo bem? O custo dessa calça é de R$10 para cada unidade. Portanto, o valor da calça, né? Mediante pagamento por meio de TED, então pagamento à vista via TED só pode envolver, no caso, bancos, né? O valor da compra, se eu multiplicar aqui 100 vezes 10, eu tenho aqui um total de R$1.000 em calças jeans. O ICMS de 18%, portanto, resulta em R$180, e esse valor está destacado na nota fiscal 456. No dia 5 de fevereiro, houve uma compra. Nesse caso, a compra foi a prazo de mais 100 unidades de calças jeans. Só que agora, o custo, ele dobrou, tá certo?
Então, imaginemos que no dia 1º eu tinha uma promoção do meu fornecedor, tudo com 50%. E logo no dia 5, como eu vendi praticamente todas as calças, vamos imaginar, lógico, né, aqui uma situação, ou eu tenho uma previsão de que vou vender tudo, né, melhor dizendo, eu fui lá e fui comprar novamente já no preço normal de R$20 a unidade. Nesse caso, nós vamos utilizar as duplicatas a prazo, 60 dias é o prazo, e o valor de R$2.000, que representa 100 unidades vezes os R$20 cada unidade. Nesse caso, o ICMS, também de 18%, totalizará R$360. Então, esses são os dados relativos a essa primeira operação, e nós vamos ver os lançamentos envolvidos para registro dessas operações. Vamos lá? Primeiramente, eu faço o lançamento da compra à vista do dia 1º de fevereiro. Dei uma olhadinha aí nas contas, né, e nos respectivos valores. Estão achando estranho alguma coisa? Ué, a compra não era de R$1.000, professor? Por que mercadorias está R$ 727,50, né? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos debitar no estoque o valor líquido das mercadorias. Então, dos R$1.000 que seriam os valores das calças jeans, ou o total do valor da calça jeans seria de R$1.000, eu lançarei nas respectivas contas de recuperação dos tributos, primeiro o ICMS de R$180, o PIS a recuperar de R$16,50 e a COFINS a recuperar de R$76. Se eu fizer aqui no caso uma soma de todos os débitos, 727,50, 180, 16,50 e 76, então nós temos aqui o valor da compra, que será acreditado, como foi feito um TED para a compra à vista, no Bancos Conta Movimento. E no histórico, a nota fiscal ela é indicada, tudo bem? No caso, o tipo de calça que foi comprada e via TED bancária. A observação, portanto, nesse lançamento, que nós acabamos de demonstrar para vocês, é que o valor da mercadoria vai para o estoque de forma líquida. Líquida do quê? Dos respectivos tributos. Tudo bem? Vamos em frente. Já no dia 5 de fevereiro, como nós vimos no histórico das operações de fevereiro da empresa, nós temos aquela aquisição de R$2.000. Vamos começar aqui de forma inversa. Foi a prazo, então nós creditamos a conta fornecedor R$2.000. Tudo bem? E as contas devedoras, o valor líquido das mercadorias, líquido do quê? Líquido dos impostos, vai para o estoque, o ICMS a recuperar, PIS a recuperar e a COFINS a recuperar, representa os valores deduzidos do valor da mercadoria, tornando o valor dessa aquisição R$1.455. E no histórico, né, da mesma forma, a indicação da nota fiscal e também o valor total, nesse caso, de R$2.000. Tudo bem? Vejam, ambos os casos representam ou nos demonstram que existe a recuperação do ICMS, do PIS e COFINS no ato da compra, né? No momento da aquisição. Veja o impacto desses lançamentos, vamos lá. Nos nossos razonetes, apenas a título de evidenciação, né, dos lançamentos, fica mais fácil de visualizar no razonete ou no razonete. Aqui os dois débitos de estoque pelas duas aquisições e os dois débitos em cada uma das contas de recuperação de tributos, tá bom? Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas a conta bancos já tinha outras operações, né? Até mesmo algumas já vistas com vocês. Isso não vem ao caso. O mais importante é que houve aqui o pagamento da primeira aquisição via TED bancária, esse referente aos R$1.000, e entrou aqui na conta fornecedor mais um crédito de R$2.000 pela segunda aquisição. Nós tínhamos ainda também saldos anteriores na conta fornecedor.
Entendido? Muito bom. Então, primeira etapa do nosso registro ou de compras está realizada. Vamos refletir um pouquinho juntos? Vamos lá. Que tal a gente pensar no seguinte? A empresa, ela deve calcular os impostos não cumulativos quando ela faz a devolução. Então, ela comprou, vai devolver. Será que tem impacto nessa operação os mesmos impostos utilizados na compra? Legal, né? Uma boa pergunta. Então, discutam entre si, troquem informações e cheguem a alguma conclusão. Não esqueçam de nos enviar no chat. Já voltamos.
Muito bem, gente. Estava lá no chat acompanhando a participação de vocês e vendo, né, as postagens e respostas. E bacana, né? A maioria. Eu vou sintetizar aqui, né, a resposta do pessoal da Bahia, né? Aliás, foi do aluno Julival. Obrigado aí pela participação, Julival. E ó, certinha a resposta. Sim, pois deve ser informado nas devoluções, assim como ocorreu no caso das compras, né? E essa resposta, basicamente, foi a resposta de todos os que colocaram lá no nosso chat, tá bom? Gente, como eu falei para vocês, eu iria, né, no final da aula falar sobre aquela dúvida da questão 12 da aula atividade, mas como ela tem muito a ver com essa primeira parte, eu não gostaria assim de perder a oportunidade e eu já vou então explicar por que está havendo aquela dúvida quanto ao valor do custo das mercadorias vendidas do item 2 da aula atividade. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de analisar em termos de registro contábil das compras e vendas. Olha, o que acontece é que no item 1 da aula atividade foram compradas 100 unidades, tudo bem? O total da aquisição dessas 100 unidades, deduzidos os respectivos impostos, deu 35.430. Como vocês colocaram, vocês têm total razão. Esse é o valor, né, da aquisição, da compra no item 1, das 100 unidades. Ocorre que quando nós vendemos essas mercadorias lá no item 2, se vocês observarem o que está no enunciado na questão, lá está dizendo que foram vendidas 50 unidades. Portanto, metade do que foi comprado. Então, se você, né, olhar que 17 mil, que está, 17 mil, acho que 215, alguma coisa assim, né, um valor aproximado que vocês estão comparando com os 35, ele é metade do valor, né, porque a gente comprou 100 e vendeu 50. Quando a gente faz a venda, a baixa é feita pela quantidade efetivamente vendida, tá bom? E não necessariamente pelo total das mercadorias compradas. Então é isso que eu gostaria de esclarecer para vocês, que gerou um pouquinho de dúvida lá na aula atividade. Combinado? Então agora podemos ir em frente, vamos lá. A devolução de compras, como vocês corretamente falaram, ela vai envolver não apenas a devolução da mercadoria, mas também os impostos. Bem, a devolução, em termos conceituais, ela representa o ato de devolver ao fornecedor as mercadorias que foram anteriormente adquiridas. Quais são os motivos que geram esse processo de devolução? Geralmente, eu posso ter N justificativas, né? N motivos para fazer essa devolução, mas em geral são esses. Por um desacordo comercial, geralmente esse desacordo comercial, ele envolve diferenças nos valores negociados, em prazos negociados, em condições que foram negociadas. Também pode ocorrer vícios ou defeitos no produto. Então, nesse caso aqui, eu estou falando geralmente de diferença de qualidade entre o que eu havia comprado e aquilo que me foi entregue. Tá certo? E eu tenho questões mais especificamente da área financeira. E aí eu estou falando novamente de valores. Então, tanto o desacordo comercial envolvendo prazos, de repente juros na compra a prazo, podem ocasionar a devolução, como também valores divergentes daquilo que eu havia negociado, tá bom? Além de defeitos e problemas. E claro, quando eu devolvo, eu tenho que fazer alguns ajustes via lançamentos no meu estoque. Assim como, né, nós vimos na compra, cada lançamento deve representar aquilo que de fato está acontecendo, na devolução ocorre a mesma coisa. Nós precisamos evidenciar corretamente aquilo que está acontecendo. Vamos ver? No dia 10 de fevereiro, vocês se lembram que dia 5 de fevereiro nós fizemos a última compra. No dia 10, portanto, 5 dias depois,
A empresa Altas Bordas, nossa empresa, aquela que nós estamos registrando, né, os fatos, precisou devolver 20 unidades. Olha aqui, ó. Veja, nós compramos, não foram 20, nós estamos devolvendo 20. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o cálculo de proporcionalidade, né? Quantos por cento daquilo que eu comprei está sendo devolvido. E muito similar ao que eu acabei de explicar. Quando eu compro 100 unidades e vendo 50, na verdade eu tenho que baixar apenas a metade do estoque. Mas vamos voltar aqui na nossa devolução. Altas Bordas, ela precisou devolver 20 unidades da calça jeans, elas vieram com defeito. Então, daqueles motivos vistos anteriormente, nesse caso, é o vício ou defeito, né? Ela, obviamente, vai emitir, a empresa Altas Bordas, emitirá uma nota fiscal chamada de nota fiscal de devolução. E, claro, nessa nota fiscal, ela vai destacar o ICMS, assim como a nota de entrada, a nota de compra também destacava. Os demais impostos serão calculados à parte, assim como já demonstramos no caso da compra, com os respectivos percentuais de 1,65 para o PIS e de 7,6 no caso da COFINS. A devolução se refere à compra efetuada lá no dia 1º. Opa, isso é importante. Por que isso aqui é importante? Porque dia 1º, vocês se recordam, nós pagamos R$10, né, pela mercadoria. Nós pagamos R$10 pela mercadoria. Já no dia 5, nós pagamos um valor diferente. Nós pagamos R$20, o dobro. Por que é importante nós sabermos a qual nota fiscal estou me referindo quando faço a devolução? Porque eu preciso devolver pelo valor de aquisição. É por isso, tá certo? É por isso que eu tenho que tomar esse cuidado. Vamos em frente. Antes de realizarmos, no caso, a devolução, nós vamos verificar lá na planilha de controle de estoques. Lembrando que a planilha de controle de estoques é aquela responsável por eu controlar o custo, tá certo? O custo das mercadorias. Depois que eu analisei na planilha todas as aquisições feitas, nós encontramos o valor unitário da data da compra, lembrando que é 1 de fevereiro, e depois fazemos a baixa do estoque pelo mesmo valor de custo no momento da aquisição, tá certo? E aí não faz diferença para nós se eu utilizo o MED, o PEPS, o EPS, né? A gente, na verdade, tem que respeitar o custo de aquisição. Um detalhe muito importante é que ao fazer essa devolução, embora o valor de devolução não tenha, ele não sofra impacto do método que eu utilizo, seja PEPS, ou EPS ou custo médio, o custo pode sofrer alterações, tá? Por quê? O custo médio, ele sempre levará em consideração o total do estoque pelo total físico, né? O total financeiro pelo total físico. Quando eu faço uma devolução por um valor que não seja o último custo médio, porque eu estou utilizando compras anteriores, eu estou alterando a quantidade e, obviamente, eu terei valores diferentes de custo médio à medida com que eu faço a devolução, tá certo? Por isso que nós temos que registrar adequadamente a devolução pelo valor da aquisição. Porque eu atualizo o meu custo, no caso do custo médio, ele será atualizado a partir das mudanças de quantidades em cada um dos valores comprados. Entendido? Então vamos em frente. Olha aqui um exemplo de uma ficha de controle de estoque utilizando os dados que nós já vimos anteriormente. Os R$ 727,50, que representava o valor líquido das mercadorias lá no dia 1º, para uma quantidade de 100 unidades, faz com que o meu custo unitário seja de R$ 7,27,50. Na verdade, eu estou utilizando aqui 4 casas para uma questão de demonstração, né, do impacto do valor total dividido pela quantidade unitária, e o mesmo eu faço aqui no total do estoque nesse momento, tá certo? 7,2750. Senão eu teria que arredondar aqui para 7,28 e isso atrapalharia a nossa evidenciação de valores. Logo no dia 5,
Nós fizemos aquela aquisição de 1.455 pelo valor líquido, dividindo pelo 100, pelo mesmo motivo, a gente está respeitando aqui as 4 casas decimais. Então, 14.5500 é o valor unitário de cada mercadoria. No caso, unitário da mercadoria, né? Redundante, no caso, falar de cada. Aqui o total, atualizado após a aquisição, R$ 2.182,50 para 200 unidades, o que faz com que o meu custo médio seja de R$ 10,91,25, utilizando-se das mesmas 4 casas. No dia 10 de fevereiro, na ficha de controle de estoque por enquanto, nós temos a baixa de 20 unidades, olha aqui. É como se fosse uma entrada negativa. Ah, professor, mas eu poderia lançar aqui na saída e nesse caso não precisar pôr o sinal de menos? Claro que eu poderia, né? Não há problema nenhum, tá? O valor é R$ 145,50 porque eu estou devolvendo pelo mesmo valor que eu comprei, tá bom? R$ 727,50. E olha aqui o efeito que eu mostrei para vocês, né? Eu mudo o meu custo médio porque as quantidades se alteraram. Isso, no caso, é o registro da devolução na ficha de controle de estoque. Mas e na contabilidade? Como que eu trato essa situação na contabilidade? Vamos ver. Nós utilizamos o mesmo custo, isso nós já falamos. O custo médio se modificou, olha aqui, né? E, consequentemente, as baixas que se referem às vendas daqui para frente, ou seja, da data do dia 10 de fevereiro para frente, vão respeitar o novo valor de custo médio. Na contabilidade, nós registramos, portanto, a devolução das 20 unidades por R$ 10, totalizando uma entrada no banco. Então, o fornecedor me devolveu à vista o valor, R$ 200. O ICMS a recuperar, eu estou lançando agora créditos, isso faz com que eu esteja estornando aqueles valores anteriormente lançados. Isso vale para o ICMS, isso vale para o PIS, isso vale para a COFINS. E, da mesma forma, eu faço a baixa do meu estoque pelo valor que eu acabei de mostrar a vocês na ficha de controle de estoque, pelo valor líquido. O histórico, assim como nós já vimos, né, anteriormente, ele deve refletir o que está acontecendo. Então, se vocês observarem no histórico do lançamento, vejam aí. Voltamos para o lançamento, por favor, está aí. Devolução referente à nota fiscal 456 da compra do dia 1 de fevereiro. Por que é importante? Por que eu estou destacando esse histórico? Porque olha aí a identificação da nota fiscal de compra. Por que isso é importante? Porque como nós respeitamos o valor de aquisição para fazer a devolução, eu preciso, ou pelo menos pela boa prática contábil, eu devo, né, fazer indicação a qual nota fiscal se refere àquela mercadoria, tá bom? Por isso a importância do histórico. Qual é o reflexo desse lançamento, desse registro, nos lançamentos, nos razonetes vistos anteriormente? Vamos lá. Vejam, a conta bancos, conta movimento acaba de receber um ingresso de R$ 200. Vale lembrar que a devolução pelo fornecedor do dinheiro relativo a essas mercadorias foi à vista. Professor, tem casos em que ela não é à vista? Claro que sim. Existem casos em que, ao invés da conta bancos, conta movimento, eu lançaria aqui uma duplicata a receber, ou valores a receber por devoluções, ou valores a compensar em compras futuras, né? Nesse caso, aqui foi à vista. Da mesma forma, a baixa aqui no nosso estoque dos R$ 145,50. Ah, professor, não estou lembrando, né? Não estou conseguindo me lembrar desse R$ 145,50. Não tem problema, né? Vamos voltar aqui na fichinha. Olha aqui, ó. R$ 145,50. Olha que beleza, né? Por isso que é importante a ficha de controle de estoque. Viram? E aí eu estorno, entre aspas, esse estorno, via crédito, os 3 impostos que eu havia anteriormente feito a recuperação, tá bom? Estorno, nesse caso, é o inverso do que eu havia feito
na compra, né? Se na compra eu podia recuperar, agora eu preciso estornar a recuperação. Entendido? Olha, parabéns, hein? Vocês responderam certinho na nossa provocação anterior. Afinal, quando eu faço a devolução, o impacto do imposto é similar à compra, né? Eu preciso fazer os devidos estornos. Por falar em responder corretamente, vamos fazer mais uma reflexão? Vamos lá? Por que as devoluções devem ser baixadas do estoque? Sempre pelo valor de aquisição. Quero ver se vocês entenderam mesmo a nossa explicação. Como sempre, conversem entre si, troquem ideias e mandem as suas respostas. Estou ansioso para saber o que vocês pensam a respeito. Já voltamos. Olá, meus caros alunos, eu estou aqui invadindo a aula do professor Regis, né? Sou o professor Alcides, muitos de vocês já me conhecem. Eu estou aqui falando a vocês a respeito do curso de imposto de renda, o qual foi ministrado juntamente com o professor Aguinaldo, eu juntamente com o professor Aguinaldo, e falando para vocês que vocês estejam fazendo as inscrições de acordo com o link que foi enviado via os tutores a vocês. Então esteja fazendo a inscrição, não perca, é mais uma oportunidade de vocês estarem aí praticando o aprendizado a respeito da declaração de imposto de renda da pessoa física referente ao ano de 2018, entregue agora até o dia 30 de abril do ano de 2019. Não deixem de fazer a inscrição, faça a inscrição, além de tudo ainda conta como horas de ACO a todos vocês, tá? Aproveitem a oportunidade, não deixe de fazer a inscrição, vai ser muito bom, vai agregar conhecimento a todos vocês. Um grande abraço, logo logo volta aí o professor Regis dando continuidade à teleaula.
Muito bem. O professor Alcides deu o recado, gostaria de reforçar, né, a importância dessa inscrição até o dia 9, como ele destacou. Imposto de renda, muito importante, não só o curso, né, como conteúdo para a nossa profissão, né, de contador. É uma atividade muito requisitada no mercado, essa questão dos ajustes feitos junto ao Fisco Federal, tá bom? Paulo da Bahia participando mais uma vez, para não haver diferença no saldo de estoques, isso mesmo, né? Muito bem destacado o motivo do respeito ao valor original da aquisição no momento em que você está devolvendo a mercadoria. Os alunos de Tailândia, no Pará, porque elas foram compradas, tiveram entrada, se não derem baixa, né, pelo valor original, vai dar diferença, o balanço não vai bater nesse caso. O principal nesse caso é a diferença mesmo do valor, né? Mesmo que você faça adequadamente os registros de débito e crédito, estará errado, né, se a gente não respeitar o valor da aquisição. Então, muito obrigado pela participação de todos. A gente não consegue assim falar de todas as participações, mas aí o pessoal da Bahia, o pessoal do Pará e de todos que participaram aí na nossa reflexão. Vamos em frente? Vamos lá. Venda de mercadorias. Como que nós fazemos, no caso, o registro das vendas? Primeiramente, as vendas, elas constituem a principal fonte de receita. Isso aqui é importante nós destacarmos, porque se é fonte de receita, ela envolve resultado, ela envolve a geração de lucro, que é a atividade principal das empresas com finalidade lucrativa, né? A receita de vendas, elas compreendem o produto da alienação dos bens, que constam, no caso, nos estoques da empresa, junto a terceiros ou para terceiros, né? Terceiros compram aquelas mercadorias que nós anteriormente compramos com a intenção de venda, tá certo? Então o mercado varejista ele é muito caracterizado por isso, a compra de um atacadista. Então o varejo compra do atacadista e depois transfere para o mercado do consumidor de consumo final, né? No caso o mercado varejista, tá certo? Como é a atividade principal? Como envolve resultado? Nós temos que, claro, apurar contabilmente o resultado da venda. Por isso que o lançamento de venda, ele acaba trazendo consigo alguns lançamentos extras que não apenas o lançamento da venda em si, tá bom? Vamos lá? Elas podem ser da mesma forma, como nós já destacamos no caso da compra, a venda ela também pode ser à vista e a prazo. À vista, da mesma forma que nós já destacamos envolvendo caixa e bancos, ou fluxo financeiro, aquele tratado, né, pela demonstração do fluxo de caixa e equivalentes de caixa. E a prazo, quando a origem, no caso de um direito junto ao meu cliente, então clientes, títulos a receber, duplicatas a receber, ou qualquer outra conta que represente um direito. Gente, como eu destaquei no caso da compra, aquela questão de usar fornecedor para a compra específica de mercadorias para revenda, né, como uma prática adotada, no caso pela contabilidade, aqui ocorre a mesma coisa. Geralmente, as vendas a prazo vão envolver uma conta denominada de clientes, né? Clientes. Então, os duplicatas a receber geralmente estão representadas pela conta de clientes, tá certo? É uma outra prática contábil comumente utilizada. Não há problema algum se você, ao invés de usar cliente, usar duplicatas a receber. Claro que não. Afinal, quando você vende a prazo, você gera uma nota fiscal e gera uma duplicata que, no caso, é a representação jurídica e fiscal, né? Fiscal, a nota fiscal e jurídica de crédito, a duplicata, que ela vai, no caso, representar a dívida que o cliente tem perante você. Então, não há problema nenhum em você, né, dizer que o nome da conta é duplicados a receber. Mas a utilização mais comum é de clientes, tá bom? Fica essa observação para vocês. Vamos em frente.
O registro da venda, ele vai envolver um débito numa conta do ativo, no caso ativo circulante, quando envolve créditos de curto prazo, tá certo? E a contrapartida, nesse caso, é uma receita, uma origem de recursos, né, uma receita, e, claro, como uma origem representará ou contemplará um crédito no caso. Se for à vista, caixa a vendas de mercadorias, se for a prazo, duplicatas a receber ou clientes a venda de mercadorias. Uns registros padrões de venda de mercadorias, que nós estamos mais acostumados a utilizar. Vamos em frente. Vamos aos fatos. A empresa Altas Bóradas, ela realizou agora uma venda no mês de fevereiro de 2018, mais especificamente no dia 20, e ela vendeu 140 unidades. Lembrando, né, que nós havíamos comprado 100 mercadorias no dia 1º, depois mais 100 mercadorias no dia 5, isso dá 200 mercadorias, e fizemos a devolução de 20 unidades. Então, o nosso saldo até o momento dessa venda era de 180 unidades, das quais eu estou vendendo 140, tudo bem? O total da venda foi de R$ 14.200. O recebimento ele será em 31 de maio de 2018, portanto, a prazo, na verdade. E como envolveu uma duplicata mercantil, nesse caso, há um crédito nosso junto ao cliente, né? Que tem um débito perante nós. Tudo bem? Vamos ver como fica o registro dessa operação? Observe que nós vamos voltar, claro, à nossa boa e velha companheira, nossa planilha de controle de estoques, justamente porque nós precisamos saber o custo, né, da mercadoria que eu vendi, e através dela nós vamos baixar, portanto, os estoques relativos às mercadorias que eu vendi. Os demais permanecem lá no estoque. Tudo bem? Vamos lá. A ficha é essa que eu estou mostrando a vocês. Só recapitulando, né? Nós havíamos feito duas compras, uma dia 1º por 100, de 100 unidades, depois dia 5 de 100 unidades, devolvemos 20 unidades. Havíamos no caso, 180 unidades restantes, a um custo de R$ 11,3167 e o total de R$ 2.037. Como eu vendi 140 unidades, eu vou recorrer ao custo atualizado do estoque naquele momento, R$ 11,3167. Ao multiplicar 140 unidades por R$ 11,3167, nós encontramos o total do nosso custo das mercadorias, R$ 1.584,33. Valor de saída, R$ 11,3167. O nosso novo saldo, R$ 452,67, que é representado pelo total do estoque menos o que foi vendido. 180 unidades menos 140, sobraram 40 unidades, a um custo unitário de R$ 11,3167. Né, não havendo aí alteração no meu custo médio ponderado. Como ficam os lançamentos relativos a essa venda? Vamos ver? Primeiramente, pela venda de mercadorias ocorrida no dia 20 de fevereiro, nós vamos debitar duplicatas a receber pelo valor de R$ 14.200 e um crédito de venda de mercadorias, também pelo valor de R$ 14.200. E claro, eu preciso fazer a baixa do estoque, cujos valores já foram apresentados na ficha anteriormente. Então nós vamos debitar uma conta de resultado chamada custo das mercadorias vendidas, R$ 1.584,33 e um crédito em estoques, no caso a baixa, né, do estoque, por R$ 1.584,33. Professor, esse valor é aquele que está na ficha mesmo? Querem conferir? Então vamos voltar aqui. Está aqui a baixa das 140 unidades vendidas e aqui está o valor da baixa, R$ 1.584,33. Tudo bem? Sendo assim, os registros da venda
e do custo respectivo, né? O respectivo custo dessa venda estão feitos. E o que mais nós precisamos lembrar? Que a venda, assim como a compra, envolve impostos, né? A gente não pode esquecer disso. Vamos em frente. Só recapitulando, primeiramente, as duplicatas a receber 14.200 pela venda a prazo que nós fizemos. A venda de mercadorias é a contrapartida. Lembrando que isso é uma receita, né? A baixa do custo das mercadorias vendidas e a respectiva baixa no meu estoque. Foram os lançamentos que nós acabamos de fazer. Ocorre que eu preciso lançar os impostos, como eu disse a vocês, né? Nesse caso, os impostos sobre as vendas seria o ICMS de 18%, que totaliza aqui 2.556. O PIS sobre as vendas, R$ 234,30. E a COFINS sobre as vendas de R$ 1.079,20. Os três tributos aí incidentes sobre as vendas. Qual é a contrapartida de cada uma dessas contas, né? O ICMS a recolher recebe a contrapartida do ICMS sobre vendas. O PIS a recolher recebe a contrapartida do PIS sobre vendas e o COFINS a recolher recebe a contrapartida do COFINS sobre as vendas, tá certo? Então vejam que as operações de venda, elas sempre vão envolver a operação de venda em si, a baixa do respectivo estoque e os lançamentos de PIS, COFINS e ICMS, no caso sobre as vendas. Então, deem uma olhada novamente aí nos lançamentos principais, né, do registro das compras. Vamos lá? Tá aqui. Opa, aqui os principais lançamentos. Então, pela venda de mercadorias, os 14.200 e pela baixa do estoque, os 1.584. E os acessórios, né, que são ICMS sobre vendas, a ICMS a recolher, o PIS sobre faturamento, a PIS a recolher, e COFINS, poderia ser COFINS sobre faturamento, né, a mesma nomenclatura do PIS, sobre COFINS a recolher. Esses três lançamentos são os dos impostos, né, cujo impacto nos razonetes são os que eu mostrei a vocês ainda há pouco, ok? Vamos em frente. Aqui, novamente, os nossos razonetes, com os respectivos impactos dos impostos, beleza? E como eu apuro os impostos não cumulativos, né? Antes de nós fazermos a apuração dos impostos, a gente vai fazer mais uma provocação, né? Mais uma reflexão, ela está aí. Você sabe qual é o objetivo do sistema não cumulativo? Nós comentamos com vocês no início da aula, né? Mas de forma resumida, qual seria esse objetivo? Antes de nós fazermos o confronto das contas de impostos. Um minutinho para vocês refletirem, já voltamos.
Tudo bem. E daí? Por que que nós não acumulamos, né? Por que que os impostos são não cumulativos? Exatamente, né? Porque eu preciso, no caso, evitar que a cada nova operação que envolva as mercadorias e os impostos, eu tenha imposto sobre imposto. Por isso nós recuperamos na fase anterior e no caso, geramos o imposto a recolher na fase subsequente, que é a venda. Legal? Então vamos ver agora o confronto desses tributos. Vamos lá. Como nós utilizamos o regime não cumulativo para o PIS, COFINS, nós precisamos deduzir, no caso dos débitos gerados, ou seja, das obrigações de impostos, né? Nós precisamos deduzir os tributos da compra, né? O sistemática é denominada regime não cumulativo e a lei que trata, basicamente, do regime em si é de 2003, a lei mais atualizada, né? Número 10.833. A mesma forma de apuração, ela também é adotada para o ICMS, PIS, COFINS, mas também ela é utilizada pelo ICMS. Só que nesse caso, como o ICMS ele é um tributo estadual, cada estado, né, trata com o seu regulamento específico sobre o ICMS. A diferença para o PIS e COFINS é que ambos são tributos federais e, por isso, tem uma legislação única, né, para todo o território nacional. E daí, como nós fazemos esses confrontos contabilmente? Vamos lá. Apuração dos impostos não cumulativos. Caso de fevereiro, né? Geralmente nós fazemos essa apuração no final de cada um dos meses. No caso aqui no final de fevereiro. O que nós fazemos? Nós apuramos os respectivos saldos finais. Primeiro dos a recuperar. Então, se nós olharmos no Razonete, a gente mostrou os razonetes há pouco atualizados, né? Nós temos ICMS com saldo de R$ 504 a recuperar. O PIS com saldo de R$ 46,20 a recuperar e a COFINS com saldo de R$ 212,80 a recuperar. No mesmo sentido, nós temos os impostos a recolher. No caso, o ICMS a recolher, no total de R$ 2.556, o PIS a recolher, no total de R$ 234,30 e a COFINS a recolher, R$ 1.079,20. O que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: essa apuração aqui nós estamos fazendo didaticamente, utilizando os razonetes, que nada mais são do que uma forma didática de nós recepcionarmos as movimentações das contas feitas pelos lançamentos contábeis. Na prática contábil, naquela que nós encontramos na realidade das empresas, quando nós lançamos a nota fiscal de compra, nós já estamos alimentando os livros fiscais de registro de entrada de mercadorias automaticamente e, por sua vez, nós também já estamos gerando os lançamentos de recuperação dos tributos. De tal forma que o mesmo ocorre quando eu faço a venda e lanço essa nota fiscal de venda. Ou, hoje, eletronicamente, eu faço a importação dos dados dessa nota fiscal emitida via XML. E isso acaba alimentando o sistema e o sistema, ao final do mês, faz o processamento e confronto desses valores de forma automática. E alguns sistemas mais elaborados fazem, inclusive, os lançamentos automatizados desses confrontos, tá bom? Basta, obviamente, nós, enquanto profissionais, fazermos a conferência, a checagem de correção daquilo que o sistema fez. Combinado? Então vamos em frente. Os saldos dos impostos a recuperar devem ser compensados contra o a recolher. Como nós falamos, é mediante a transferência dos saldos a recuperar contra a conta dos impostos a recolher. E a empresa ela aproveita todos os créditos de impostos existentes, abatendo dos valores a recolher, como nós já destacamos. Como ficam os respectivos lançamentos? Então, nós temos aqui, pela apuração dos impostos não cumulativos, débito de ICMS a recolher,
Veja que eu estou invertendo a característica original da conta, porque o ICMS a recolher, assim como qualquer outra obrigação, tem natureza credora. Eu estou debitando, fazendo o processo inverso, pelo valor de R$ 504. Contra um crédito na conta de ICMS a recuperar, também, né, um lançamento invertido em relação à natureza da conta pelo mesmo valor. E o mesmo eu faço no caso do ICMS, do PIS a recolher, contra o PIS a recuperar, COFINS a recolher contra o COFINS a recuperar. Quando eu faço esse confronto via lançamento contábil, na verdade eu estou apurando o saldo do imposto a recolher. O que vai sobrar para mim é um saldo do imposto a recolher, o que eu de fato vou pagar pela operação de venda. Ou, em determinados casos, quando eu tenho mais compras no período do que vendas, eu posso ter o inverso. Pode ser que sobre saldo na conta a recuperar. E dessa forma eu continuo recuperando até que esse saldo seja zerado e sobre imposto a recolher. Tá bom? Então, de um mês para outro, eu posso ter a acumulação de imposto a recuperar, mas nunca de imposto a recolher. Uma vez gerado o saldo a recolher, eu preciso efetivar o devido recolhimento. Combinado? Vejamos aí o resultado desses lançamentos registrados nas respectivas contas, né? Então, eu tenho aqui as contas devidamente zeradas, relativas aos impostos a recuperar, e, por sua vez, o saldo credor de cada um desses mesmos impostos a recolher, né? A minha obrigação a recolher. Feitos todos esses lançamentos, né, e devidos registros, como fica a situação do nosso balancete final? Vamos ver aí, balancete, portanto, nós levantamos ao final do mês, e nesse novo balancete, claro, a gente vai contemplar todas as operações já realizadas, todos os registros que nós já fizemos, tá certo? Vamos ver aí como fica o nosso balancete? Cada uma das contas devidamente atualizadas. Eu prometi para vocês na aula passada que traria o balancete atualizado. Então agora nós já temos não só o balancete atualizado, como também atualizado com os dados de hoje, né? Os dados que nós lançamos hoje, tá? Vocês têm aí no material de vocês. Tá certo? Alguma dúvida? Alguma questão? Se tiverem, mande aí para nós. Vejam o nosso momento, né, de perguntas. Não se preocupem, podem mandar que nós temos o maior prazer em responder. Tá bom? O que mais é importante nós vermos? Então, aí o momento de perguntas, acabei passando. O final do balancete, né, a última linha, que são os totais. Tá ok? Já fui informado aqui que não há perguntas, vocês foram fazendo as participações durante a aula, então eu só agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Nos vemos na próxima aula. Até lá!